nesta longa estrada da vida. Um abraço a todos da nossa TV Cidade. Estamos hoje com o nosso convidado, com muito carinho que eu tenho por ele e por toda a família dele, a família Cardoso. Estamos aqui hoje com o Zenei Cardoso. No decorrer, nós iremos divulgar toda a sua atividade junto ao município de Farroupilha. Zenei, como foi a tua chegada a Farroupilha? Como o Zenei, onde estudou, de onde veio? Na verdade, em 1958, alguns anos já fazem isso, eu me tornei farroupilhense. Meu pai trabalhava cuidando... Zenei, podemos até tirar a máscara, ficamos mais à vontade. Meu pai era capataz do Daer e trabalhava cuidando da estrada de Antônio Prado a Caxias. Era um trecho enorme. Belo trecho. Foi transferido para cá, foi dada uma opção para ele trabalhar em Farroupilha, cuidando da estrada velha, aquela estrada de chão, de Farroupilha a Caxias. Eu estudava em Anarrec, nesse período em que ele fez a mudança para cá. Meu irmão também estudou em Anarrec. Por que Anarrec? Porque meu pai não tinha condições financeiras de custear a despesa de um internato. E o Estado mantinha bolsas de estudo internado no colégio com ensino gratuito. E aí é que estudei em Anarrec, me formei em 58, quando meu pai veio para cá. Aí passei a vida toda nessa cidade e muito me orgulho disto. Gostaria de dizer, Paulo, que participei com diversos prefeitos na administração pública. Gostaria de relatar alguns fatos que os prefeitos realizaram nesse município que muita gente jovem hoje não conhece. Eu participei com uma pequena parte, natural, mas com muito entusiasmo, muito trabalho, muito esforço. E os prefeitos que eu trabalhei, honestíssimos e corretos com as pessoas e com a administração pública. No decorrer do programa, se eu puder ter a oportunidade, eu vou relatar alguns fatos que são interessantes e que a juventude hoje não conhece, mas que pertencem à história de Farroupilha. E eu participei com a mínima parte, mas com muito trabalho e muita dedicação. Zenei, e nesse transcurso aí, você diz vários prefeitos. É importante salientar, e depois você irá relatar, quais foram os prefeitos? Foram partidos diferentes, né? Diferentes ideologias, né? Diferentes. O município tinha, na ocasião, em 59, devo dizer o seguinte: quando eu vim para cá em 58, me candidatei a ser professor do ensino municipal, porque o Estado demorava muito a nomear um professor. A burocracia era lenta e tal. Então eu me candidatei junto à prefeitura a ser professor municipal. E fui nomeado, fui designado para trabalhar na Escola Municipal José de Alencar, que era no Balneário Santa Rita. O ciclo operário porto-alegrense tinha uma casa de veraneio do lado oposto do açude ali, do balneário, que servia como veraneio para eles. E eles cediam uma sala para que funcionasse a escola. E nessa escola é que eu comecei trabalhando em 1959, todo este ano. E fui posteriormente, nessa época, era prefeito... Foi antes o Francisquini. O Francisquini. Era prefeito Francisquini. E da educação que eu fui indicado era Alvina Maria Broiro Turra.
mãe do Pedro Turra, Pedro. hoje amigo nosso, né? Farroupilhense. Nessa escola eu ia de bicicleta, eu naturalmente voltava de bicicleta, que é o meio de transporte que eu utilizava. Aí é que, nessa época, então, era o Francisquini como prefeito. E, em seguida, houve eleição, ganhou a eleição o prefeito Busetti. E, na ocasião, o Estado mantinha com o município Esse prefeito, o que você diz Busetti, vamos salientar aqueles que talvez não saibam, Arno Domingos Busetti. Arno Domingos Busetti. Uma pessoa corretíssima, né? Aí, como o Estado mantinha um convênio com o município e pagava um determinado número de professores, exigia que o município, constava do próprio convênio estabelecido, que o município permitisse que 2 supervisores, que eles chamavam assim, trabalhassem junto à prefeitura para coordenar a atividade desses professores. Foi aí que a Alvina Maria Broilo Turra me convidou para participar junto com ela. Requisitou da sala de aula para a secretaria. Ali. Mas nesse intervalo de 58 a 64, eu trabalhei em diversas escolas. A primeira delas em Silva Jardim. Tu talvez nem saiba. Nomeado pelo Estado. Então. Nomeado pelo Estado. Silva Jardim, que pertencia ao município de Guaporé, depois passou a ser município pertencente a Serafina Correia, e atualmente é localidade pertencente ao município de Montauri. Ali que eu iniciei em 61. 61. Depois me transferiram para cá, a meu pedido. Trabalhei na Escola Rural de Montebérico do segundo distrito. Lá quem vai a Mato Perso. Era uma escola com em torno de 100 alunos. Hoje a escola está fechada porque não tem aluno. E o número pequeno de alunos é feito por transporte escolar. Posteriormente, eu fui designado para trabalhar na linha Machadinho. Como colega de trabalho, 2 excelentes professoras, Lourdes Bolognese e Susana Tramontina. Depois dessa escola, eu fui trabalhar no bairro, no São Luís, ali do Sontão, São Luís do Sontão, para distinguir do bairro São Luís. Do bairro São Luís. Trabalhei ali São Luís do Terceiro. Trabalhei ali com Herautildo Stoso e Vera Beltrame. Também era uma escola com grande número de alunos. Imagina, nós tínhamos 3 professores. Nesse período que eu trabalhava, eu tinha um contrato nomeado pelo Estado para trabalhar 22 horas semanais, que era um turno. Quando eu comecei a trabalhar na escola do São Luís, eu trabalhava de manhã na escola São Luís e de tarde no município, como professor municipal na Presidente Dutra, que existia, não sei se hoje ainda existe com esse nome, no bairro ali Medianeira. É Presidente Dutra ainda, sim. Ainda é Presidente Dutra. Aí trabalhava de manhã, chegava em casa, almoçava e ia para lá, né? Para ter um rendimento um pouquinho maior, porque o salário de professor não foi grande em nenhuma época e continua não sendo, né? Sim. Mas eu complementava com esse trabalho. Foi aí que a Alvina me convidou, então, para participar dessa supervisão, para coordenar esse trabalho desses professores que eram pagos pelo Estado. Então, nós trabalhamos em coordenação disso tudo, na época que o Arno Busetti foi prefeito. O prefeito tinha, na ocasião, um subordinado na área de educação, Ângelo Venzão Neto. Não sei se chegasse a conhecer. Cheguei a conhecer.
que logo em seguida ele se aposentou. E o Arno chegou para mim e disse assim, ó, tu poderia, no outro turno que tu não trabalha para o Estado, nós unificamos a educação do município como Estado, como única entre Estado e município, porque tinha uns professores que eram pagos pelo Estado, outros pelo município, para ti coordenar tudo isso sozinho. E eu te pago a diferença, e o mesmo salário que o Estado te paga pelas 22 horas, eu vou solicitar que tu trabalhe 22 horas no município e recebe o mesmo valor comigo. Não tinha o deslocamento, ficava bem mais... Trabalhava na cidade. Claro. Né? Aí a Alvina não quis aceitar essa tarefa porque ela tinha outros compromissos com a família, etc. E eu, então, assumi essa parte, 64. Foi na época, logo em seguida, que houve aquela revolução, que os militares assumiram o governo federal. O Arno nunca foi questionado, porque ele era de partido diferente da situação do partido que passou a governar o país. Apoio ao governo. Mas ele nunca teve envolvimento com coisa nenhuma. Aí o governo do Estado o governo federal passou a exigir dos municípios uma série de levantamentos, porque eles assumiram o governo e não tinha elementos ou estatísticas. Aí eles solicitaram que o município fizesse um trabalho de censo escolar. Zenei, tu vai coordenar a atividade do censo escolar. Mas não trabalhei em censo. Me socorri do Costa Milã, que tinha uma delegacia do IBGE na cidade, e ele era o coordenador. Me socorri com ele, ele me orientou e me explicou. Qual seria esse Costa Milã? O pai do Argens. O pai do Argens. Não, eu sabia que era. O pai do Argens esse, Costa Milã. Mas nós todos lembramos sempre do nosso companheiro, Argens Costa Milã. Então era o pai dele, tá certo. O pai dele, que era... e a esposa desse Costa Milã era Zamboni, Maria Zamboni. Gostava muito de mim. E eu também gostava dela. Né? Aí, censo escolar. Em seguida, criaram o IBRA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Reforma Agrária. Aí sabe o que tinha que acontecer? O município estava encarregado de fazer um cadastro dos proprietários rurais do município. Faz o cadastro de cada um. E aí? Faz como o cadastro rural se tu não tem base de conhecimento? Aí, reunião em Porto Alegre, 8 dias. Reunião em Caxias, mais 8 dias, para nós nos entrosarmos com a coisa. O Arno Busetti também solicitou que eu fizesse essa coordenação. Como fazer isto? Me socorri do Zamboni, que era do cartório de registro de imóveis, do Dante Macari, que conhecia alguma coisa a respeito de propriedades rurais. Que era oficial de linha Jansen, que tinha, vamos dizer assim, o escritório na Vila Jansen. Isso. Aí, como fazer esse cadastro? Nós tínhamos orientação, mas orientação teórica é uma situação. Na prática, como é que tu executa? Exato, é bem diferente. Reuni um grupo, abri inscrição para pessoas que quisessem trabalhar no cadastro. Ainda hoje, alguns ainda se recordam desse trabalho. Fiz um exame, dei aula de instrução de como seria feito o trabalho durante uma semana e fiz, porque os candidatos eram enormes e nós precisávamos de um número mais reduzido. E fizemos uma orientação primeiro, em segundo momento um teste para os melhores serem admitidos. Serem avaliados. O Miguel Bride,
hoje falecido, cedeu o sindicato para nós montarmos uma equipe ali para fazer esse cadastro dos imóveis rurais de Farroupilha. É uma trabalheira desgraçada, porque o trabalho foi enorme. Nós tínhamos ali, admitimos 40 pessoas para fazer o trabalho. Deslocamos alguns Nova Sardenha, uns em Nova Milano, uns na Jansen, para facilitar o trabalho deslocamento dos proprietários que precisavam fazer o cadastro. O nosso homem do interior. Mas essa gente tinha algum problema maior do que o nosso aqui do centro? Porque ali eu tinha, já com essas reuniões de capacitação, os problemas eles mandavam o maior para cá. Foi uma luta danada ali, sabe? Porque nós tínhamos prazos para apresentar e o número é muito complicado. E foi isso que eu trabalhei nesse período com essas dificuldades na época do Arno. Embora eu era secretário de Educação, a atividade essa era fora da educação. E tinha também que atender ao setor educacional. As professoras existiam. Nós tínhamos 48 escolas no município. 48 escolas municipais, com 80 e poucos professores. Alvina, minha colega, assumiu grande parte e eu, na medida do possível, também participava e coordenava as atividades da educação. Foi aí que eu conheci mais profundamente o Arno Domingos Busetti, né? Ele sempre me apoiou em todos os sentidos, sabe? Em seguida, houve em 68, foi eleito o prefeito Majori. Ali as pessoas têm mais conhecimento do Majori em função da existência de 3 mandatos no município. Mas inicialmente ninguém conhecia. Ele era um advogado na época, mas era lá de Nova Milano. E que tinha ficado estudando em Porto Alegre. Ninguém conhecia. E ele veio com um discurso muito bem preparado para a eleição, né? E ganhou a eleição e assumiu a prefeitura em 68. Todo mundo já conhece da atividade do prefeito Majori, né? Mas muitas delas, as pessoas, não só os mais jovens, esses migrantes principalmente que vieram para cá, eu não quero criticar o migrante que veio, eu também sou migrante, né? Mas, então, conhece-se o que do Majori? Criou o Distrito Industrial. Ele fez muitas outras coisas importantes. Uma das coisas importantes que ele fez, e fez em convênio com a CE, o município e os proprietários, foi a eletrificação rural. O interior nosso tinha muito poucas famílias que tinham luz. Não tinha luz. Não tinha luz. Não tinha energia, não tinha a lâmpada, né? Não tinha o rádio. A televisão nem existia na época, mas o rádio existia. E essas pessoas estavam isoladas do mundo. Estavam isoladas do mundo. E ele fez esse trabalho inicial ali, porque era muito pouca gente que tinha luz. E nesse período do prefeito Majori, você continuou na Secretaria de Educação. Ali, né? Sim, eu só participei como secretário de Educação, convidado pelo Majori. O Majori era um homem fora do comum, sabe? Tanto é que foi eleito 3 vezes para ser prefeito, né? E não tinha reeleição, né? O qual, na terceira vez, eu tive o privilégio de ser secretário dele. Isso que eu ia mencionar. Tu participaste de um mandato. Eu participei na ocasião, nada de mérito por isso, né?
dos 2 mandatos dele e do mandato do Clóvis Tartarotti, recentemente falecido. Pessoa da mais alta qualidade também, o Clóvis, sabe? Aí o que você recorda do Majone? Distrito Industrial. E o restante das coisas ficaram em segundo plano, né? Essa eletrificação rural, para os agricultores, era uma coisa incomum, né? Ele implantou um britador. Uma das reivindicações dos agricultores era cascalho. Era cascalho. Porque até a rua que passava na estrada região, geral, a estrada geral, né? O município conservava, mas os acessos da casa dele, que era meio distante dessa localização, ele precisava do cascalho. E tinha um britadorzinho produzindo 4 metros cúbicos de cascalho por dia. E ele implantou ali em Santa Rita. Não sei se ainda agora funciona o britador ali. Ele ainda ele está implantado lá, só que está em manutenção. Mas funciona normal. Mas no início... Nesta época ele criou também Janssen, Mundo Novo, e tinha um outro britador, Janssen, Mundo Novo. Ou seriam esses 2? Mas para os agricultores isso foi fantástico. Foi fantástico. Porque uma época posterior à implantação desse britador, que tinha uma produtividade enorme, né? Se ia para esse interior e cada morador tinha um depósito. Ele utilizava para encascalhar o acesso à rua principal, à estrada principal, mas ele ainda conservava um depósitozinho para eventual precisar. É aquele que ia, Zenei, e que não podia espalhar. Tinha que ficar no silêncio. O famoso, esse não pode espalhar. Então, o Majone é conhecido, sim, e reconhecido como o criador do distrito industrial, mas ele fez muitas outras coisas. Sem dúvida. Fez muitas outras coisas. Zenei, não querendo vamos dar um passo adiante, tá? Como você mesmo disse, o prefeito Clóvis Tartarotti, onde você também teve o seu período de trabalho, né? Mas agora eu quero falar um pouquinho do Zenei, jogador de futebol do Brasil. Tá? Esses dias brincando, o Zenei disse que todos diziam que ele jogava bem. Como é que é isso aí, Zenei? Todos achavam que eu jogava bem, mas eu jogava no time do Brasil, que na época seria uma segunda divisão no estado, né? Mas eu sempre joguei porque eu era amigo do treinador. Não, isso não é verdade. Zenei, você foi peça... Mas eu joguei no Brasil por 10 anos, 58, logo que eu vim para cá, a 68. Teu irmão Alencar também... Também jogou, né? Sim. Eu jogava bem, meu irmão também. Independente de ser meu irmão ou não. Sim, né? sim. Inclusive, o Brasil, na época, foi campeão estadual de amadores. O Brasil dominava a região, essa região aqui. O problema do Brasil era mais com a região de colonização alemã. Ali nós tínhamos dificuldade de liderar, de ganhar, porque amistosos se fazia todo fim de semana, né? Aí, por exemplo, Campo Bom, sempre tinha times bons aí. Até São Sebastião do Caí nós tínhamos dificuldade. Enquanto que nessa região aqui, de colonização italiana, nós éramos os principais. Tinha o Guarani de Garibaldi. Guarani de Garibaldi, Serrano de Carlos Barbosa, Independente de Flores da Cunha, esses times todos, o Glória de Vacaria, Pratense, Veranense. Em Veranópolis tinha 2 times de futebol. Agora me esqueço como é que era o nome. Mas eles tinham 2 times. Eles tinham 2 times. Depois se uniram e fizeram o Veranópolis, que participou bastante tempo do Campeonato Gaúcho, né? O Dalban era de onde? Dalban, de Veranópolis. Isso. Não, isso aí é muito interessante. Mas aí agora a pergunta que eu faço e tu responde se tu quiseres, Zenei.
Como é que foi o Zenei no período que trabalhou no Brasil de Farroupilha a nível de diretoria, vamos dizer assim, de direção? Foi um período que você foi tesoureiro, me parece, né? E aí tinha muita dificuldade, né? Bom, aí a minha vida, eu comecei a trabalhar depois do segundo mandato do Magione. Eu fiquei pendurado no pincel, né? Porque eu era cargo de confiança e o prefeito eleito para a gestão posterior era o Sinhac. Nós fomos demitidos, ou pedimos demissão, no caso. Aí eu fui trabalhar em Santiago, de noite. E eu pedi para a delegada de educação me nomear para a noite, para ver se eu arrumava alguma coisa para trabalhar de dia. Aí eu, ajudado e aconselhado pelo Ancélio Saqueto e Altamir Carlos Nervo, para trabalhar na Sabri. Eu trabalhei na Sabri primeiro como auxiliar, depois eu fui galgando posição, trabalhei como supervisor, depois, no fim, como gerente de recursos humanos. A Sabri, na época, chegou a ter 1.000 funcionários. Trazia gente de São Sebastião do Caí, de Feliz, de Carlos Barbosa, Arco Verde, né? Que foi aquele momento em que Farroupilha foi considerada capital gaúcha do calçado masculino. Explodiu. Né? A Sabri primeiro produziu esse calçado que a Grendene hoje fabrica, foi a Sabri que começou a fabricar esse tipo de calçado plástico, com aquelas injetoras rotativas, com uma produtividade enorme e custo pequeno, no caso, né? E trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque o aquecimento da máquina era o segredo do custo, no né? momento de parar até ela atingir a graduação necessária para passar a injetar de novo, né? Mas aí eu fui trabalhava 8 horas na Sabri e à noite no Colégio Santiago. Gostaria de relatar para a população de Farroupilha que não conhece a vida e os acontecimentos da época. E toda a região que nos assiste. O Santiago, um problema danado, né? Porque os padres, os irmãos maristas, estavam em negociação com o Cefé. O Cefé era comandado por Altamir Carlos Nervo, Arruda, Sérgio Saquete, né? Um grupo que formaram o Cefé para substituir os irmãos maristas que deixaram a cidade. E eles, então, cederam o prédio, onde hoje é CNC ali, cederam o prédio para a Cefé administrar. E a Cefé tinha os recursos, porque cobrava do aluno um percentual para manter a escola, né, que não tinha outro recurso senão a contribuição dos alunos. Eles estudei nesse período do Cefé. A Cefé tentou comprar dos maristas e estavam em negociação quando a CNC se antecipou e comprou o prédio. Foi um baque na Cefé, porque tinha 1.000 alunos na Cefé. Se tu fosse estudante... E fui professor do Cefé. Não, esse detalhe eu não conhecia, mas... E fui professor do Cefé. Que bom. Bom, Zenei, nós vamos ter que interromper porque o nosso tempo exauriu, tá? Para essa primeira entrevista. Então eu quero deixar um abraço todo especial aos nossos ouvintes da TV Cidade e você faz as suas conclusões. Não. Primeiro agradecer o convite, Paulo. Nós somos amigos há muitos anos. Agradecer a TV Cidade, aos ouvintes que me aturaram a relatar fatos que de repente não são interessantes para essa população, mas achei importante que a população mais jovem, e nós temos aqui população migrante muito grande, para conhecer parte da história do município.
Não da minha história, que isso não interessa, e eu participei como um simples colaborador das atividades que desempenhei, mas principalmente da atividade dos prefeitos, que sempre, na época que eu trabalhei, foram sempre exemplares. Então, assim encerramos nossa entrevista de hoje, e o que passa a ser e pode ser dito que é a história contada por quem ensinou muito Farroupilha. Nesta longa estrada da vida